Ele comanda o mais popular dos programas do Sistema Tati, do Grupo Tati de Comunicação, e foi eleito recentemente o melhor apresentador do ano na região de Ribeirão Preto. Converso com alguém que trabalhou comigo há muito tempo atrás, era um moleque, um menininho, né, que já dava os passos, eu quero fazer, eu quero aparecer na televisão. Diogo Souza, que prazerzão te receber aqui. Prazer é meu, Zé, de receber. Quando eu recebi o convite do Zé, fiquei lisonjeado. Mas faz tempo, né, que a gente tá ensaiando. Vamos gravar, vamos. Aqui não dava certo no meu horário, não dava certo com o horário do Zé, mas agora deu certo. Quem dá bem. Zé, por que eu falo lisonjeado? Porque eu tenho um carinho todo especial contigo. Você foi o meu primeiro empurrão na televisão de Ribeirão Preto. Quando eu comecei a trabalhar com o Wilson Antônio, foi através de você. Você que me deu a primeira oportunidade, você que abriu as portas. Eu comecei não apresentando o programa, mas sim fazendo o famoso merchandising. Comecei fazendo isso na vida e é o que eu amo fazer até hoje, mesmo fazendo programa de televisão, dentro dos meus programas, tanto da apresentação do Hipersaúde quanto o Hora da Verdade, tem que ter um merchan que eu faço com amor e carinho, porque não existe apresentador se não tem vendas. Não tem, não existe. É o pulmão, né? É o pulmão, é o que faz respirar, sem dúvida nenhuma. Agora, ô Diogo, como é que você convive com isso? Você comanda, sem dúvida nenhuma, o mais popular dos programas da casa aqui. Aquele que é feito pro povão, que gosta desse tipo de informação, e você tem essa linguagem, domina bem essa linguagem. Ô Zé, eu enxerguei que eu gostaria de fazer um programa pro povo mesmo, falar o linguajar do povo, falar o que o povo entende, quando eu comecei no Hipersaúde em 2009. Quando eu saí do Clube Verdade, quando terminou o Clube Verdade, eu assumi o Hipersaúde em 2009 e eu vi que falar com o povo, na linguagem do povo, aproxima a pessoa de você e você da pessoa. Então, quando o Grupo Tati, né, o TH+, hoje, me convidou para poder fazer o Hora da Verdade, que inclusive foi o primeiro programa que eu comecei aqui, a gente começou, era 5 horas da tarde, o Hora da Verdade, e eu sentei com a nossa antiga diretora, Nathalie. Falei, Nathalie, eu vou poder falar na língua do povo, né? Vou poder falar direto com o povo. Falou, Diogo, você tem que ser você, natural. Eu gosto de falar na língua do povo, falar com o povo, explicar. Eu confesso, Zé, você que é um cara completamente culto, eu confesso que eu não daria conta de apresentar um programa igual você. Porque, Zé, eu sou assim, toda vez que eu recebo, por exemplo, um advogado dentro do programa, e o advogado fala com palavras técnicas, eu tento de todas as formas fazer como se fosse uma tradução para o nosso povo falar no linguajar do povão. Mas isso é muito mais difícil do que fazer um programa normal, né? Você ter essa identidade popular, é preciso ter a linguagem das ruas, né? E você palpita isso, você sente isso, né? A tua pulsação tá aí. É porque eu acho que assim, Zé, eu gosto de lidar com o povo, né? Eu sou uma pessoa tão simples, tão humilde, quando eu tô num shopping, ou muitas vezes eu tô na rua e as pessoas acabam reconhecendo da TV, a primeira coisa que a pessoa, é o cara da TV, né? É o Diogo do Hipersaúde, é o Diogo do Hora da Verdade, lá da TV Verdade. Eles querem, Zé, eu faço questão, independente se eu tô com pressa, se eu tô almoçando, se eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu gosto de dar atenção. Porque não somente por causa da audiência, porque eu sei que a pessoa vai me assistir, mas é porque eu sou assim. Eu nasci do popular, eu comecei com um grande comunicador de rádio, que é o meu tio, que é o Paulinho Boa Pessoa, que sempre foi um comunicador popular, e ele sempre foi assim, nos shows, nos eventos que ele ia apresentar, ele sempre quis ter esse contato, e eu acabei não copiando, mas acho que adquirindo isso dele. Acho que foi automático. Convivência, né? Não tem, tá no DNA, né? Agora, você falou que começou, lá, e eu me lembro bem, eu tive o prazer de te colocar no vídeo, vai dar certo. Um rapaz bonitão, tinha altura, postura, era voz. Magrelo, Zé! Magrelinho, não tinha. Demais! Não tinha esse sintoma de prosperidade que você desfruta tinha hoje. Tinha que tomar um cuidado com o vento, senão o vento levava. O que mudou de lá pra cá, Diogo? Olha, Zé, acho que de lá pra cá, a única coisa que mudou foi a experiência. Porque aquele desejo que eu tinha de garoto, que começou no rádio, que depois foi pra TV, com a primeira oportunidade lá no Clube Verdade, que você e o Wilson Antônio me deram, aquele desejo, aquele tesão de fazer, continua até hoje, Zé. Eu vibro. A minha mulher esses dias perguntou pra mim, falou assim, é engraçado, eu vejo as pessoas trabalhando, tanto em rádio, televisão, ou qualquer outra profissão, passa um ano,
você percebe que a pessoa desanima. E você não. Você levanta animado, se tem algo diferente no seu programa, você fica mais animado ainda. Eu nunca vi uma força de vontade e um ânimo tão grande numa pessoa pela sua profissão como você é. E isso nasceu em mim. E ela tem toda a razão disso aí, porque você pega às vezes um descompasso, o programa ao vivo tem essas coisas, né? Um descompasso que você pega e você traz isso como se fosse um fato absolutamente normal, né? O que é bom, mostra que errar é uma coisa nossa, de ser humano. Nós podemos errar e temos que errar. Eu gosto muito das pessoas que erram. Eu acho que é por isso, Zé, que, claro, pelo amor de Deus, a gente está aberto a todo tipo de desafio. Quando você é um comunicador, você aceita todo tipo de desafio. Mas eu acho, assim, por exemplo, vamos lá, vamos se espelhar num jornal nacional. Eu acho difícil apresentar um programa desse, porque eu tenho esse jeito de comunicador de rádio, que quando tem algum problema, você tem um jogo de cintura para se virar, e eu levei isso para televisão. Como acontece em qualquer programa de TV. Muitas vezes eu tô lá, aí acontece de dar um problema, vai soltar um VT, o VT não entra, porque é uma tecnologia, é um computador, ele pode parar. Aí, pô, você tem que ter aquele jogo de cintura. A gente tá ao vivo, deu probleminha lá no nosso VT, mas enquanto isso, vamos falar disso. Então, por isso, eu acho que eu não teria essa afinidade num jornal que seria um jornal mais sério. Porque eu vejo muitas vezes, eu já vi diversos apresentadores daquele jornal mais padrãozão, que é um jornal de bancada, quando erra, o cara perde o jogo de cintura. Por quê? Porque a própria emissora também, o próprio programa já criou ele para aquele formato. Então ele, tipo assim, eu não posso errar, e se errar, o que eu faço naquele momento? E eu já tenho esse negócio que é automático. Quando erro, muitas vezes eu tô lá fazendo o sorteio do nosso Hiper Saúde, pra gente mostrar a credibilidade. Nós temos uma regra no programa. A todo momento as câmeras elas têm que estar abertas para o movimento de bolinhas. Por exemplo, caiu uma bolinha do nosso painel. Eu sou obrigado, para a gente manter aquela credibilidade do programa, parar o programa, pedir para a câmera geral abrir e mostrar que a bolinha caiu. Menina, aquele que deixou cair, pega a bolinha, por favor. Então eu tenho esse jogo de cintura que a gente acabou levando para isso também, para mostrar a credibilidade. Então eu acho que algo padrãozão me travaria. Por exemplo, teleprompter. Teleprompter eu uso no meu programa No Hora da Verdade somente como cabeça de matéria. Se colocar uma matéria para rodar no teleprompter, eu me perco completamente, Zé. Mas isso é uma grande vantagem que você tem sobre muita gente. Eu conheço apresentadores de jornal de bancada, por exemplo, se não escrever lá no final do jornal boa noite, ele fica olhando para a câmera até às 6 da manhã do dia seguinte. Porque é uma verdade. E é assim, ele está treinado, né, doutrinado para ser assim. Você não, você traz essa espontaneidade, essa quebra de costumes, vamos colocar dessa forma. Né? E isso é uma coisa legal, que eu pelo menos sou muito... Eu gosto muito disso. A gente trabalhou no Verdade, lá não falava assim TP. Não. Era uma coisa... Eu nunca vi teleprompter lá no Clube Verdade. Não tinha. Porque era uma rádio, né? Era uma rádio levada para televisão. Exatamente. Eu lembro que o primeiro convite para poder fazer um merchan veio através de vocês. E eu estava no estúdio com o Tony. O Tony estava fazendo rádio, meu tio estava terminando o programa, né? O Tony passou o programa pro Paulinho, e o Tony me chamou, falou: Diogo, tem um produto novo que vai estrear lá, né? Eu estava falando até com o Zé, eu acho que é legal você fazer. E eu nunca tinha feito televisão na minha vida. Aí eu falei pro Tony, mas pelo amor de Deus, eu faço merchandise no rádio, junto com o meu tio. Como é que eu vou fazer na TV? Ele falou: é a mesma coisa, apenas tem uma câmera na frente. Você vai se comunicar da mesma maneira. Aquele dia, Zé do céu, aquela primeira oportunidade que vocês me deram, lembro certinho do produto, chamava Power Up. Era um estimulante sexual, nem sei se está no mercado hoje, e eu fui lá para poder fazer. Dei aquela gaguejada, aquele jogo de nervosismo, mas consegui fazer. Não tinha teleprompter, não tinha, no máximo que você usava era uma fichinha ali com um telefone, caso você não lembrasse do telefone, o resto era na sua cabeça. Mas era assim legal, e funcionava bem, né? E sempre deu certo, né, Zé? Sempre deu certo. Como é que você descobriu, por exemplo,
de anunciar produtos para animar um programa, para trazer isso? Como é que foi? Me conta um pouco dessa sua história. Esse nascimento de fazer essa interatividade, de brincar com o merchan, de ficar à vontade, de usar exemplos, veio do Paulinho. Veio do Paulinho. O Paulinho sempre foi, meu tio, um grande comunicador no rádio, que ele criava, ele tinha mania de criar histórias, muitas vezes, para poder ajudar a vender o produto. Claro que nem sempre a história é verdadeira, né, Zé? Mas a gente tem que criar uma história para a gente envolver a pessoa. Mas o Paulinho, e é um dom dele, ele colocava tal dramaticidade nas histórias que você chegava a ficar emocionado. Falou, oh, que história triste, coisa e tal, com um final feliz. Aí você ia perguntar para ele, falou, não, deixa quieto. Uma vez eu perguntei para o Paulinho, que acabei criando isso dele, eu perguntei para ele por que todo merchan, que todo produto que ele ia anunciar, antes tinha que ter uma história ou tinha que entrar dentro de um quadro de alguma coisa. Ele falou, por quê, Diogo? Quando você está assistindo televisão, ele falou para mim, quando você está assistindo televisão e começa a passar comercial atrás de comercial, você fica assistindo? Não. Eu não fico. A primeira coisa que você faz é mudar de canal. Né? Então, só comercial, você muda de canal. Então, primeiro você tem que entreter a pessoa. Você tem que prender a atenção dela. É o que ele fazia. Ele contava a história, jogava o produto à venda no meio, ou muitas vezes contava uma história antes. Por exemplo, ele tinha um produto lá que chamava as balas Fáfias. E essa bala, ela ajudava a despectorar, era para bronquite, asma, rinite. Ele sempre contava uma história. Olha, quando eu era garoto, eu adorava chupar bala. E você sabe que em uma dessas me deram essa bala Fáfia e eu percebi que eu tinha asma e aquilo. Então ele começa a convencer a pessoa, ele vai contar uma história. E não, ele tá fazendo o merchan ali. Fazendo o merchan. Aí ele só dá o telefone para a pessoa ligar. Então você acaba envolvendo isso. Então isso acho que é mágico, Zé. A venda, ela tem que ter uma essência. Se você não tiver uma essência nela, dar um valor especial a ela, tentar convencer a pessoa do que você está falando, você não consegue vender o produto. É o que meu tio falava, né? A gente finge que faz programa para vender. Porque se você só vender e fazer o programa, as pessoas não vão te assistir, porque é somente comercial. E é chato, né? Você imagina, você liga a TV, lá, o Diogo tá falando do celular, o Diogo tá falando do produto para emagrecer, é chato isso. Então você imagina, o Diogo entra, vai lá, bate um papo com o Zé Fernando, e depois ele fala do produto. Depois ele vai e faz uma apresentação em algum lugar que ele estava. Então, você vai interagindo com a pessoa, mesmo que tenha um comercial ali no meio, a pessoa vai ficar esperando terminar aquele comercial porque ela está preocupada no que vai acontecer depois. É bem isso mesmo. Né? Mas Agora, do Diogo, apresentador de produtos, aquele que fazia o merchan, para o Diogo que consagrou-se esse ano como o melhor comunicador, o melhor apresentador de televisão da região. Zé, eu fiquei lisonjeado quando recebi esse prêmio. Primeiro, Zé, que eu sou assim, eu tô na internet, mas não tô na internet. O meu filho é expert nisso aí. Tudo que eu preciso, eu peço uma ajuda para ele. Eu sou aquele cara, Zé, que gosto de ver o Instagram, gosto de postar alguma coisa, mas não é toda hora, não é a todo momento. Então, eu sabia que tinha um negócio desse de votação em Ribeirão Preto, que é os melhores do RP, eu sabia que estava acontecendo nisso, mas eu nunca fui muito curioso de ficar entrando. Quando eu recebi o e-mail da produção lá do RP, olha, Diogo, você está entre os 4 finalistas, você poderá ser o campeão como apresentador. Aí ficou lá 4 apresentadores, inclusive uma das apresentadoras que concorreu comigo é uma grande amiga, o Zé também conhece, trabalhou com a gente no Verdade também, a ilustríssima Nianara Piguete. Ela que ficou em segundo lugar, a Japa, que é uma belíssima apresentadora. Gosto muito do trabalho dela. Eu confesso que quando eu estava ali para com ela, eu falei, ela vai ganhar. Primeiro, eu apresento, gosto de apresentar, sei que eu tenho um carisma junto com o pessoal da televisão. Mas aí você põe, beleza. Aí eu falei, perdi, Zé, perdi.
Aí perdi, aí veio o resultado, recebi lá a notícia que eu tinha ganho como o melhor apresentador de Ribeirão Preto. Aquilo pra mim foi maravilhoso. Eu sempre que posso eu assisto, inclusive, o programa da Nayonara, eu gosto muito. Belíssimo o programa que ela faz lá pelo SBT. Ela dança, ela cai, é um Diogo de saia, né? Exatamente, Zé. Você sabe que já perguntaram pra mim várias vezes se a Nayonara é minha irmã? Acho que foi por causa que a gente tem uma tonalidade de pele quase igual, né? Já perguntaram. Agora que ela pintou o cabelo de loira, não. Mas antes que ela tava com o cabelinho preto, ela fica bem moreninha, né? Aí já perguntaram se ela era minha irmã. Assim, não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã de coração, que a gente nasceu junto lá no Verdade. Ela, Fabiana Teixeira. Dá um beijão pra ela. Opa, tiazinha. A tiazinha. A famosa tiazinha. Ei, Fabiana. Ela era tiazinha pra nós no Verdade, né? Depois virou mama no BBB, né? No BBB virou mama, Olha só pra você ver, Zé, como uma informação acaba casando com a outra. Quando a Fabiana esteve no BBB, eu fui convidado junto com o ex-marido dela, o Rob, para poder participar do último paredão, né? Do último paredão dela. E eu fui na Globo, eu fui lá no Projac, na época, hoje é os Estúdios Globo, e eu fui lá para poder participar, para trazer aquela vibração, junto com a família. E eu estava sentado no auditório, na época era o Pedro Bial que apresentava. Só para a gente trazer de novo aquela informação sobre o teleprompter. E eu sou muito antenado, eu gosto de ficar vendo. E o Pedro Bial estava numa passarela, onde ele recebia os ganhadores ali, o pessoal que estava no paredão do Big Brother, e eu estava vendo, e na minha visão, eu via totalmente o teleprompter. Só para você ver que a Globo ela é tão padronizada, que até o bom dia, o boa noite que o Pedro Bial falava, estava escrito, estava assim: boa noite, eu sou o Pedro Bial e a partir de agora está no ar o Big Brother. Estava escrito no teleprompter, Zé. Tudo aquilo. Falei, cara, eu fiquei me imaginando no lugar do Pedro Bial. Eu ia travar. Para me dar boa noite e falar o meu nome escrito no teleprompter, lento não ia dar certo, não. Mas legal essas recordações, né? É muito bom, Zé, essas recordações. O que você traz de recordação, mais a melhor recordação ou das melhores que você traz de toda essa... Quantos anos de carreira? Zé, eu comecei no rádio com meu tio com 15 anos. Não era um comunicador oficial, mas já estava na retaguarda ali, eu fazia então, o moleque tem quantos anos hoje? Meu menino está com 10 anos. E já está no meio da comunicação. A primeira pergunta que eu fiz para você foi a respeito do seu menino. Porque ele é marcante, cara. Quando ele vai na redação, ele age como um apresentador que está ali prestes a entrar, né? Zé, você sabe que falaram para mim que a profissão da pessoa está na veia, e eu não acreditava, né? Porque eu achei que foi, de repente, uma influência do meu tio que eu virei um apresentador. Mas não, eu acho que está na veia sim, porque eu vejo meu menino hoje, o Theo, a vibração, a alegria que ele tem de estar dentro de um estúdio de rádio, dentro de um estúdio de televisão, é impressionante, Zé. Engraçado, Zé, que quando ele tinha 6 meses, olha só, ele tinha 6 meses, minha esposa colocava ele num bebê conforto e eu já apresentava o Hipersaúde nessa época. E muitas vezes, quando ele queria mamar, ele começava a chorar. Quando estava na hora do programa, minha esposa colocava o bebê conforto em cima do sofá, ficava do ladinho dele, para ele ver, para ele ter a visão da TV e me ver ali apresentando o Hipersaúde. Eu tenho um vídeo, eu deveria ter trazido para você, esqueci. Ele automaticamente larga a mamadeira, para de chorar e fica prestando atenção, que é 1 hora de programa, ele ficava prestando atenção em 1 hora de programa. Já é a primeira sinalização. 6 meses de vida, Zé. Impressionante. Então hoje, tudo que eu vou fazer, hoje mesmo, ele queria estar aqui, eu só não deixei ele vir porque ele tinha prova na escola, mas pai, eu quero lá participar, eu quero estar junto lá. O entrevistado seria ele. Seria ele, tenho certeza, Zé. Tenho certeza disso. Você ia ser um coadjuvante aqui. Tenho certeza disso. Então quando eu vejo isso nele hoje, Zé, isso me emociona, cara. Então vou dar um recado pro Theo. É Theo, né? Theozinho, isso. É o Theozinho. Ô, Theo, está reservado para você a cadeira aqui. Eu faço questão de te entrevistar aqui. Ele vem, Zé. Vá bem nas escolas, mostra aqui pro titio. Ele tá indo bem na escola. Muito bem, Zé, inteligente. Ótimo, então já tá convidado, a gente agenda, vamos marcar aqui. Zé, pegar uma data oportuna, a gente... E olha que ele começou mais cedo do que eu. Comecei com 15 anos no rádio, junto com meu tio. E ele com 10 anos, ele já tem parceiros, Zé.
tem parceiro, o esposo da Cissa que trabalha com a gente aqui, né? A Cissa que trabalha com a gente aqui, tem um restaurante, ele é contratado para poder fazer a parte infantil lá. Hoje mesmo é dia dele, tá lá, ele vai lá, grava, ganha o cachezinho dele. É impressionante, Zé. Mas que legal, cara. A comunicação tá na veia, ele gosta disso, e eu me vejo muito nele, Zé. Uhum. Eu me vejo muito nele porque ele com essa ânsia, esse desejo, né, que ele tem pela comunicação, de falar, de estar apresentando. Aí eu me lembro lá com 15 anos, começando lá na antiga PRA7 com meu tio, com Paulinho Boa Pessoa, depois do programa do Wilson Tony. Aquilo para mim só vem recordações maravilhosas. E para mim isso é mágico, porque a nossa profissão é mágica, né, Zé? Bom, nós estamos conversando com o Diogo aqui, explorador do filho, né? Agora ele vai pôr o filho para trabalhar. Já tá ganhando cachê, Zé! Essa semana que abastece meu carro é ele! Mas ele estava falando de bons momentos. O que você traz de bons momentos? Que depois eu quero falar do Hipersaúde, que você também é conhecido como o cara que distribui prêmios, né? Aquele que leva prêmios. E prêmio é expectativa, é esperança, né? Olha, então vamos deixar o hiper para depois, que também é um dos momentos bons da minha vida. Zé, eu tive diversos momentos bons da minha vida, quando eu comecei no rádio, né, essa oportunidade que o Paulinho me deu. A segunda oportunidade foi lá trabalhar com o Tony e também trabalhar junto com vocês. Para mim, a marcante da minha carreira é a passagem no Clube Verdade, Zé. Para mim, essa é tipo assim... Eu fico vendo hoje, Zé, quando a gente recebe um vídeo, que a gente recebe uma pessoa te chamando no Instagram: ô Diogo, eu tô me formando em jornalismo, me dá uma força, me dá uma atenção. Claro que eu não sou ninguém, eu não sou dono de televisão, não sou dono de rádio, mas sempre que eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades, eu ajudo, porque eu sei o quanto era difícil. Eu sei o quanto eu queria estar entrando na televisão, e por isso que ficou marcado na minha vida a oportunidade que você e que o Tony me deram. Porque assim, era muito difícil naquela época. A gente fala do famoso QI, né? É só quem indica, né? Entrava em rádio e televisão, ganhava oportunidade somente quem tivesse um padrinho ou tivesse um cara que estivesse lá dentro. E quando eu recebi esse convite do Tony, que fazia apenas um produto, e depois, quando o Tony ficou doente, que ele ficou internado, que dos merchandise você me deu a oportunidade de dividir a apresentação junto com você. O Zé ficava nas matérias, eu ficava em todos os produtos, tudo que tinha. Aquilo para mim, Zé, foi marcante, foi gratificante, porque é ali que eu aprendi o que era televisão. Ali eu errei, ali eu comecei a crescer e enxergar que era aquilo que eu queria formar pro resto da minha vida, Zé. Que legal, cara. Bom saber disso. Foi maravilhoso, Eu não tive mérito nenhum de lançar ninguém. Ninguém lança ninguém. O Diogo se fez por si mesmo, fez pelo talento dele. É um talento incrível, um comunicador de primeiríssima. Ele sabe disso, né? E tem essa arte, tem esse dom, e tem que ir em frente mesmo, é isso mesmo. Acho que a gente tem que explorar tudo aquilo que a gente demonstra um dom e o que a gente gosta, né, Zé? Porque eu digo assim, eu acho que não tem trabalho mal remunerado ou trabalho ruim ou trabalho bom. Acho que é o trabalho quando é feito com amor, que satisfaça a pessoa, independente o quanto que ela ganhe. Eu acho que isso é maravilhoso. Isso não vale só para o rádio, para a televisão. Não vale para tudo. Acho que vale para um gari, né? Se ele faz o trabalho dele com amor, eu tenho certeza, tudo que a gente faz com amor, Zé, pode ser o trabalho mais humilde e simples possível. Amanhã você vai estar subindo degrau por degrau e vai alcançar aquilo que você quer. Diogo, como é que você escolhe ou trabalha com as notícias de última hora? Ô Zé, funciona assim. Eu tenho a Juliana, que é a tua produtora. Que é a minha produtora, que cuida de toda a pauta Ela que programa. começou a produzir no meu programa também. Exatamente. Então me abandonou. Me trocou Abandonou, pelo Diogo. Zé? Me trocou pelo Diogo. Olha, Zé, eu confesso que eu não queria estar na pele da Juliana. Eu nunca vi uma menina tão ligada no 220 como a Juliana, que dá conta de cuidar de um programa aqui, de um programa ali, e ainda ela tem tempo de descer, quando começa 12h45 o meu programa, ficar comigo ali no programa para ficar coordenando. Diogo, hoje agora vamos chamar essa matéria, Diogo, vamos chamar essa. Aí que vem as notícias de última hora. Muitas vezes o nosso repórter tá na rua, tá ali fazendo de repente um link no calçadão, falando com o pessoal da Sincovarp, e pode acontecer de presenciar um acidente.
E muitas vezes a nossa equipe já é preparada para isso. Ó, se desloca para o acidente. E muitas vezes eu não tenho muita informação daquele acidente. Então a diretora, em contato com a nossa equipe, a Juliana em contato com a nossa equipe, passou o que foi acontecer. Ó, acidente com 2 automóveis na rua tal, cruzamento da rua tal. Daquilo ali você desenvolve, Zé. Ó, vamos com imagens ao vivo agora. Deixa eu mostrar para vocês o acidente que acabou de acontecer na região central de Ribeirão Preto, ali na rua Duque de Caxias. Aí a gente mostra, o repórter vai, entrevista a pessoa. Nesse caso não foi nada grave, ninguém faleceu no acidente ali. Entrevista, pergunta. Aí muitas vezes tem ali a equipe da RP Mob para poder falar sobre a sinalização que aconteceu. Então isso é muito importante. E esse momento que chega a notícia, eu fico torcendo pra acontecer, viu, Zé? Eu fico torcendo, porque eu acho que a notícia de última hora, que é o que movimenta o programa. Também é o que movimenta. concordo. Nem sempre nós temos isso. Eu né? faço o programa da manhã, das 8h30 às 10, e quando entra um seguido do outro, então eu acho fantástico, porque dá um movimento, dá um ganho no programa muito grande, né? O factual, o imediato. Não sei se é porque a gente traz isso do Verdade, né? Exatamente. Lá era tudo factual, tudo era... Tá acontecendo agora, não é que vai acontecendo ou já aconteceu, é agora. Eu me lembro, Zé, quando eu fazia os merchans lá, você falando sobre esse negócio do factual, quando eu fazia os merchans lá no Clube Verdade, né? Quando o Tony ainda estava apresentando o programa, e por diversas vezes estava ali, o Tony recebia ligação de uma delegacia ou de algum policial. Ô, Tony, ó, acabou de acontecer um homicídio aqui, tal, tal. Cara, a espontaneidade dele mandar uma equipe no local e ali entrar ao vivo era impressionante. E antigamente, a gente fala antigamente que isso... O Verdade era de época de 2000 e... O Tony morreu em 2005. Em 2005? Vamos pôr de 2002. Uns 2, 3 anos. Exatamente. Zé, antigamente era difícil. O link tinha que parar o carro, subir a antena, fechar sinal. Não é igual hoje o Mochilink. O nosso cinegrafista vai com o Mochilink nas costas ali, ele já vai ligando no caminho, chega lá, a imagem já está pronta. Então, antigamente, cara, você fazia... o negócio acontecer com tudo manual. Hoje você tem tudo tecnológico, hoje é mais fácil. Hoje, se muitas vezes o nosso Mochilink não conectar, você pode pedir para o nosso repórter ligar o WhatsApp dele ali, entrar por videoconferência, que ele entra ao vivo. A gente vai perder um pouquinho mais de qualidade, vai, mas consegue... você garante a informação. Você garante a informação. Tranquilo. Zé. Na nossa época não tinha isso. Não tinha, Zé. Era muito eu lembro, difícil. tinha que deslocar um link. Se a pessoa estava com um link aberto e correr para outro lugar, tinha que encerrar a transmissão, descer a antena, correr para o lugar e corria o risco de chegar naquele lugar, muitas vezes o sinal do link não abrir, né, Zé? Pois é, você falou bem, o link tinha que ficar cara a cara com a central, senão não entrava. Se ele não conseguisse enxergar a central, ele não abria sinal. Não abria sinal. É bem ao contrário do Mochilink, hoje que você fala de onde quiser. Hoje o Mochilink tem sinal de celular aberto, Zé. Tá aberto, tranquilamente. Hoje você vê hoje, você consegue conectar. Eu coloquei por diversas vezes, a gente tem um representante nosso, que é o Ronaldo Montaini, que já participou com você, inclusive aqui. O Ronaldo é um estudioso do jornalismo, é professor de inglês lá na Inglaterra, e ele mostrou no meu programa, na época era o Tati Cidade, ele mostrou no meu programa, narrando o horário da morte, tudo direitinho da rainha da Inglaterra. Uhum. Isso tudo por celular. A tecnologia por celular. Então, só para você ver a facilidade que nós temos. Eu fico imaginando na época, Zé, que não tinha o celular, que a gente não conseguia abrir. O que fazia? Eles tinham que gravar aquilo ali, mandar muitas vezes por um outro sistema, que demorava um tempo, enquanto a matéria ia pro ar já estava, vamos dizer assim, antigo já, né, Zé? Uhum. Ué, eu fiquei 6 meses na Europa e fiquei flutuando entre Inglaterra, Portugal, Espanha, França. Eu fazia programa direto de lá. Meu programa comandava de lá. Eu acompanhei. Gravava. Eu acompanhei por diversas vezes. Gravava. Acompanhei por diversas vezes. Muito legal. E com você... uma imagem, às vezes, até superior que você consegue aqui. Por diversas vezes, só para você ver como a internet de outros países tem uma eficiência maior, muitas vezes eu via você fazendo a participação direto lá da Inglaterra e de outros lugares, e muitas vezes a gente tentava fazer um link com um sertãozinho e a gente não conseguia. É a deficiência da internet. Onde chegou a tecnologia. Exatamente, né? A tecnologia. Mas eu acho que a falta de tecnologia, a presença da mão humana, coisa e tal, é que
forjou, conseguiu moldar esses bons profissionais que nós temos aqui. Você falou do Clube Verdade, o Clube Verdade foi uma escola, né? O Clube Verdade, ó, acho que dá para contar no dedo aqui, Zé. Os grandes profissionais que estão no ar hoje, que graças a Deus cada um teve uma belíssima direção, né? Eu que estou aqui pelo Grupo Tati, temos o Lincoln Fernandes, que hoje é vereador, também um belíssimo apresentador. Temos a Ludmila Osório, Ludmila, que está pela Rede Record, a belíssima repórter. Temos o Juliano Marcos, que estava até esses tempos com a gente no nosso lá grupo em Campinas, lá em Campinas. O Danilo Scott, quem mais? A Nianara Biguete, a Fabiana Teixeira, o Zé Fernando, que era o Zé era o diretor de tudo lá, comandava tudo no Clube Verdade. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. O Clube Verdade foi, em Ribeirão Preto, um formador, uma escola de repórteres, apresentadores e garotos merchandise. Preparou todos esses apresentadores que acabam Você, por exemplo, você trabalhou só com fera. Você citou aí a Nianara, você citou a Fabiana Teixeira, a Dulce. Você trabalhou com a Dulce Neves. A Dulce Neves também. Também era outro talento impressionante. Exatamente. Na televisão. São pessoas que já tinham o seu talento e foram ali lapidadas pelo Clube Verdade. O Clube Verdade faz uma falta. O nosso querido Wilson Tony fez uma falta. É claro que hoje nós temos diversos bons programas, mas o Tony contou história. Mas como é que você explica, por exemplo, você pegar o Tony, aí já virou conversa de bastidores, né? O Tony, daquele jeito dele, meio careca, com uma voz fina, extremamente desarranjado, coisa e tal. E era o cara de maior credibilidade no rádio, na televisão, no jornalismo em Ribeirão Preto. Ô Zé, eu acho que o talento, antigamente, lá atrás, eu tô falando ainda bem antes do Clube Verdade, lá atrás no rádio, vamos pôr aí 1980, a rádio e a televisão se preocupava muito com um apresentador que tivesse uma boa aparência e um vozeirão, né? Boa noite, está no ar a partir de agora. Depois desse tempo, vamos dizer assim, com a chegada do Wilson Tony, eu acho que quebraram esse paradigma, Zé. Porque eu acho que não é só voz e não é só beleza. Eu acho que vale é o talento. Porque o Tony, a cabeça dele era um mapa de Ribeirão Preto na cabeça dele. A inteligência que aquele homem tinha. Você perguntava para ele, Tony, eu preciso ir na escola tal, que fica com a rua tal, esquina tal, na Zona Norte e Piri... Era impressionante o conhecimento dele. Eu moro há 32 anos em Ribeirão Preto, eu não conheço todas as ruas em Ribeirão Preto. Onde? Sou de Bebedouro, Zé. Bebedouro, aqui pertinho. Sou da terra da laranja. Meu pai costuma dizer, hoje é a terra da cana. Porque assim, em volta de Bebedouro, eram somente plantações de laranja. E isso foi acabando, né? Muitas empresas de suco foram embora da cidade, foram embora até do país, e acabou vindo a plantação de cana. Então, ao redor ali hoje, é muita cana. A cana tomou conta que nós temos... Criou uma monocultura terrível, né? Nós temos muitas usinas na região, né, Zé? Então acabou tomando conta isso. Então eu sou nascido em Bebedouro, eu saí de Bebedouro com 15 anos para poder vir para Ribeirão Preto. Em Bebedouro eu não tive nenhuma passagem na comunicação, a não ser o rádio amador, Zé. Você acredita que a minha primeira vontade de ser comunicador nasceu pelo PX, pelo rádio amador, Zé? No duro? Exatamente, Zé. Eu acho que tinha tanta vontade, eu ouvia tanto os comunicadores lá em Bebedouro, no rádio, mas era aquela época que era só vozeirão, era só os caras que já tinham um dom para poder estar lá. Então eu não tive oportunidade no rádio, até porque era garoto também. E uma certa vez, eu fui na casa de um amigo do meu pai, um mecânico, e ele estava usando um PX, ele estava usando um rádio amador para poder se comunicar com as pessoas. Aquilo me chamou tanta atenção, Zé, que eu falei pro meu pai assim... Meu pai tinha perguntado para mim, o que você quer ganhar de Natal? Eu falei, eu quero um PX, quero um rádio amador. Ele já tinha, bem dizer, coitado, já negociado uma bicicleta. Eu não quero a bicicleta, eu quero um PX, eu quero um rádio amador. E ele comprou, Zé, instalou no carro dele, na época ele tinha uma Caravan branca, uma Caravan 71, branca, ele instalou, Zé, aquilo eu descarregava a bateria do carro de tanto que eu ficava falando naquilo. Aquilo eu comunicava com gente em Ribeirão Preto, comunicava com gente na região e ficava falando, acho que era a vontade e de soltar aquele dom que estava dentro de mim, Zé. Você falou do Juliano Marcos,
O Juliano, recentemente, eu estava conversando com ele até me procurou, se eu montaria um programa de auditório para ele. O grande sonho dele é fazer um programa de auditório. E ele é um comunicador tão bom quanto você. Grande comunicador, sem dúvida. Você não tem vontade de levar esse teu talento para o auditório, trazer... Você trabalha muito, você lança muita música, muita gente nova, você dá oportunidade. E raro você encontrar isso hoje. Zé, eu tenho vontade. Confesso para você. Com o nosso antigo diretor, o Danielson, uma vez ele chegou a fazer uma proposta dessa para mim, mas acabou não dando certo por falta de estrutura na época, tal. Mas eu tenho vontade. O Chico... O nosso, o último diretor, o Chico ainda chegou a comentar uma vez, Jogão, precisamos pensar num programa de auditório para você. Falei, Chico, não descarta a possibilidade não, vamos sentar, vamos conversar com isso. Tenho vontade. Por quê, Zé? Porque o jornalismo que eu faço, ele é um jornalismo misturado com entretenimento, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô dando notícia aqui, a hora que eu vou voltar com o meu repórter lá, eu tô dando uma notícia séria. Muitas vezes, se acontecer algo inusitado, eu acabo brincando, acabo levando aquela descontração com ele, que é a parte do entretenimento. O entretenimento é mágico, ele é sensacional. Todo apresentador de TV ou todo apresentador de jornalismo, no fundo ele tem essa vontade. Uma experiência própria é o Geraldo Luiz. Geraldo Luiz trabalhou muitos anos na Rede Record, né, foi apresentador do Balanço Geral e de repente foi para a Rede TV, ou até mesmo lá na Record ele teve essa oportunidade. Eu vi esses dias que eu sigo ele nas redes sociais, e ele falando que foi a maior realização dele, foi apresentar um programa de auditório, Zé. Qual é o sabor? Eu, por exemplo, me daria muito mal, eu não sabia nem me comportar, onde pôr a mão, onde tirar a mão. Acho que como eu gosto, Zé, de lidar com o público, e você ter essa oportunidade não só de falar com o público, mas ter o público aqui no seu programa, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que o dia que eu tiver a oportunidade de apresentar um programa de auditório, eu não quero que tem programas que gostam, chama uma agência lá e contrata, perdão, Zé, a voz tá falando um pouquinho, contrata modelos para poder colocar. Não! Quero só gente bonita não, eu quero o povo que me assiste. Eu quero abrir lá o Zap, tem um Zap aí na tela, você vai mandar mensagem, tem vontade de participar do programa de auditório do Diogo? Então manda mensagem pra Juliana, deixa o seu nome bonitinho, que a gente vai fazer uma seleção pra você estar participando. Então essa é a vontade que eu tenho, de ter o meu público, não só na telinha, mas dele pessoalmente, participando de alguma gincana, algum quadro no programa ali pessoalmente. Por isso que eu tenho essa vontade, Zé. Você segue o itinerário do programa direitinho ou não? Não, Zé. Confesso que não. Essa pergunta foi proposital, não? Confesso que não. A nossa diretora Juliana, ela faz uma pauta bonitinha, abertura do programa, escalada do programa, mas se ali no meio daquele percurso, muitas vezes... Acho que eu vou fazer o merchan da Biducha agora. Muitas vezes ela me chama a atenção. Diogo, por que você chamou a Biducha agora? Tava combinado da gente ir pro intervalo. Tava combinado da gente fazer o oral sem. Não, mas o que eu quero fazer agora? Porque eu lembrei de um produto. Isso é muito... Os diretores não gostam, mas nós gostamos, Eu gosto de dar essa dor de cabeça pro Valmir. Valmir é a minha Juliana, o produtor. Hoje de manhã, na abertura do programa do ET, que é o Estúdio TH, né? Estúdio TH+, estava escrito uma coisa lá no TP e eu disparei a falar outra coisa completamente diferente, saindo da minha cabeça. Comecei a falar de 2 tipos que o brasileiro tem de ressaca. E ele ficou olhando pra mim, batendo, ó o TP, ó segue o teleprompter, segue o teleprompter. Eu tenho certeza que você fez ele coçar o cabelo, hein? Ele não tem, né, Zé? Ele não tem! Ele coçou a careca mesmo. Ô Diogo, como é que você trata o humor, por exemplo? Você tá sempre bem humorado, você faz essas piadinhas, essas tiradas, coisa e tal. Mas tem dia que você chega aí que a sinusite tá atacada, a conta no banco bateu, tem uma pilha de carnê para você pagar. O pessoal acha que todo mundo trabalha em televisão tá rico, né? Ô Zé, o pessoal acha que eu fico me comparando muito com um artista de circo. O artista de circo não tem dia para ele estar doente, não tem dia para ele ter brigado com a mulher. Ele tem que chegar lá, tem que fazer o povo rir. Ele tem que fazer o povo rir. Claro que eu tenho que chegar na TV, eu não tenho que fazer o povo rir. Mas você tem que apresentar com alegria, com emoção. Você tem que dar ênfase naquilo que você está fazendo. Eu acho que o segredo, Zé, é tanto o amor que você sente na profissão, mas chegar naquele momento e tirar de lado o seu problema. Qual que é o seu problema? Hoje eu tô com dor de cabeça, não dormi bem à noite.
O problema é meu. Eu tenho que passar uma credibilidade, eu tenho que passar alegria para o meu telespectador. Você imagina se eu chegasse no humor que eu estivesse para poder apresentar, a pessoa em casa não tem culpa, Zé. Não, lógico que não. Boa tarde, eu estou apresentando o Hora da Verdade sério hoje porque eu briguei com a minha mulher em casa. Você imagina, Zé? Você imagina fazendo isso? O telespectador não tem culpa disso, então eu acabo deixando, Zé, a partir do momento que eu chego na porta, ali na catraca da nossa querida TV, eu deixo para trás os meus problemas. E a partir de agora eu sou um personagem, eu sou o apresentador Diogo e eu tenho que informar. Agora, como é que você faz essa dosometria, né? Você dosa esse humor para ele não ser exagerado, não ser de menos? Não é fácil, Zé. Não é fácil. Você dosar não é fácil. Usar uma frase do Zé, Zé Varso, o Tony, a gente chamava na intimidade, chamava ele de Zé Varso, né? Eu ia os pobrinhos lá conversar com ele, coisa e tal, o pessoal que ele atendia, ele, Dr. Varso, Dr. Zé Varso. E o Tony sempre falava, para nós nunca é fácil. Se fosse fácil, não era para nós. Exatamente, Zé. Se Deus deu essa oportunidade para você, nada é fácil na vida, Zé. Não. Acho que nada é fácil na vida. Acho que tudo tem que ter uma dificuldade. E vamos confessar, Zé, aquilo que não tem dificuldade, que é fácil, tem valor, Zé? Não. Não tem valor. Não. Você imagina se você chegasse aqui, fosse tudo fácil, você tivesse tudo na cabeça, você apresentar, você ganhasse R$1 milhão para poder apresentar. Daria graça, Zé. Porque tudo é fácil. Não, acho que tem que ter uma dificuldade, tem que ter um probleminha, tem que ter uma conquista. Você não vai chegar aqui ganhando R$1 milhão. Você tem que chegar ganhando hoje o salário que você ganha de 100 mil, né? Pra depois você subir no degrau, né, Zé? Vou passar no RH daqui a pouco. O Diogo falou que o meu salário é de 100 mil. Esqueceram de acreditar na minha conta esses... Fartou mais 90, né? Tá faltando 90 esse mês aqui, viu? Mas e esse bom humor? É fácil manter, mesmo quando você tá aborrecido? Você usou o exemplo de brigar com a loira, que manda na tua vida, manda na tua casa. E ainda bem, te transformou num cara mais elegante, você sabe disso. Aliás, te transformou num cara elegante, porque você era um trocado na vida, um mal arrumado na vida. Ela fala isso pra mim, Zé. Ela fala isso pra mim, fala, amor, ela falou assim pra mim, amor, eu vou te confessar uma coisa, ela falou, eu me apaixonei por você. Porque se eu fosse se apaixonar do jeito que você se vestia e do jeito que você era abandonado, barba por fazer, cabelo grande, eu não teria me apaixonado, não. Ela eu confesso que apaixonou pelo interior, pelo ser humano do Diogo mesmo. E ela mudou muito, Zé. Porque a Camila é uma pessoa muito regrada, ela é muito atenciosa, ela muitas vezes não. Eu tô me enganando aqui falar muitas vezes. Eu levanto, Zé, eu tomo meu café com ela, eu coloco o Telzinho na van para poder ir para a escola, tomo café com ela, eu entro no banho, quando eu saio do banho, já tá pendurado na porta o blazer e a camisa que eu vou usar, estendido na cama a calça, a cueca e no chão o sapato que eu vou usar. Ela faz a combinação, Zé. Desde quando eu conheci ela, namorando, ela fazia isso. Ela continua fazendo até hoje, Zé. É impressionante. Ela faz a combinação pra mim. Eu já até falei pra ela, ela é professora de jardim de infância, né? Você não tem que ser professora, você tem que ser personal styler. Eu nunca vi uma mulher saber combinar as coisas tanto pra mulher quanto pra homem. Ela cuida muito bem dela e cuida muito bem de mim e do Telzinho, que é impressionante. Ela é uma pessoa elegante, né? Ela é. Hiper simpática. Né? Quando ela vem aqui, raras vezes ela vem aqui, mas quando vem aqui, ela é um doce de pessoa. Eu falei, como é que aquele mal ajambrado... Você sabe que o meu tio, quando ele conheceu a Camila, o Paulinho, ele falou assim pra mim, bateu nas minhas costas, falou assim, meu amigo... Você com essa carcaça feia, arrumou uma gata linda, segura ela, banha ela de ouro pra você não perder. Mas era só uma questão de trato, realmente. Você sempre foi, eu falei isso, inclusive, no Verdade, um cara bonito, com postura, voz, com boa entonação, fácil de entender o que está dizendo, mesmo gaguejando no primeiro dia, né? Mas tinha tudo para dar certo. Precisava encontrar, afinar.
como diz uma amiga minha, ela falou assim, não existe mulher feia, existe mulher que não toma um banho de loja perfeito, né? Porque eu acho que todo mundo produzido tem o seu lado bonito, né? Quando a gente não se cuida, quando a gente não se preocupa, a gente dá oportunidade para as pessoas falar, nossa, que pessoa mal arrumada. Existe a questão de você se cuidar. Fazer a barba. Antigamente, Zé, eu não fazia barba toda. Hoje eu faço barba toda semana. Hoje eu corto o cabelo toda semana. Ajeito. Por quê? Porque a Camila mesmo falou, você é um homem do vídeo. As pessoas querem te ver, não o galã de televisão. Aí quer ver você bonito. Olha como o Diogo tá com a barbinha bem feita. Olha como que ele tá com as unhas bem feitinhas. E é uma verdade. É uma verdade. É. Esse mesmo carinho que você tem pelo público, né, que vem te assediar, não digo nem assediar, mas que vem conversar com você. Isso acontece muito em supermercado, comigo, não sei com você. Mas supermercado é um ponto que você encontra todo mundo. Todo mundo, é impressionante, né, Zé? E eu sou tarado por supermercado. Se eu pudesse, eu ficava 2 horas por dia num supermercado. Adoro ficar rodando, empurrando um carrinho. Eu também gosto, Zé. A Camila não vai no mercado, quem vai no mercado sou eu, você acredita, Zé? Eu encontro muito telespectador e é impressionante, Zé. As pessoas que acho que me conhecem até de costa. Muitas vezes você tá no carrinho ali, tá pegando uma banana e muitas vezes as pessoas falam assim, Diogo, qual é a notícia que você vai dar no Hora da Verdade hoje? Ou se não, fala assim, Diogo, qual que é o prêmio desse domingo do Hipersaúde? Falando nisso, qual é o prêmio dessa semana no Hipersaúde? Domingo agora, nós vamos sortear R$200 mil no quarto sorteio. É assim, Zé, nós temos 3 primeiras premiações que são as menores, né? 10, 15 e 20 mil. E no quarto sorteio sempre é o maior. Aí nós temos no quarto sorteio R$200 mil. E ainda para finalizar o programa, mais 30 giros de R$1.000, Zé. Hipersaúde entrou na minha vida logo depois que acabou o Verdade, né? Porque o Tony morreu em 2005. Aí nós seguimos até 2006, nós tocamos um tempinho ainda, né? O Verdade. E logo depois eu voltei pro rádio e tive a oportunidade, fui convidado pro Hipersaúde. Foi um desafio novo para mim, porque até então eu nunca tinha apresentado um título de capitalização, né? E eu me lembro muito bem, o seu Gali, que é o proprietário, o dia que eu fui poder passar pela entrevista, e eu falei para ele, seu Gali, eu tenho costume, eu tenho experiência em televisão, mas eu nunca apresentei. Ele falou, você assistiu o Silvio Santos falando da telecena? Então é a mesma coisa que eu quero. Pronto. Eu sei que você é um comunicador popular, então eu quero que você leva isso para a televisão. Então eu quero que você conversa com o povo, quero que você anima o povo e faça o sorteio. É isso que eu quero que você faça. E você faz isso muito bem. Isso é uma característica sua, né? E gosto de fazer, viu, Zé? E gosto. Hoje, eu acho que assim, é tão automático que eu apresento Hipersaúde desde 2009. Lá se vão completar agora quase 16 anos de apresentação no comando do Hipersaúde. Nós começamos na época como Hipercap. Ele foi de 2009 até 2012, que foi a saída da Fabiana como Hipercap, e depois ele mudou para Hipersaúde, porque foi uma regra da Justiça, do Ministério da Saúde, junto com a SUSEP, que é o órgão regulador, que tinha que ter um nome relacionado à saúde, porque a gente destina parte do que é faturado no Hipersaúde para salvar vidas no Hospital de Amor. Então, acabou mudando o nome. Muita gente me pergunta na rua, por isso que eu faço questão de contar na TV, porque só pergunta por que mudou de Hipercap para Hipersaúde. Porque o Hipercap era apenas um título de capitalização. E o Hipersaúde, a partir daquele momento, virou um título de capitalização que ajuda a destinar na saúde. Exatamente. Então foi obrigado a criar uma característica que era relacionada à saúde. Que inclusive eu tenho um prazer de apresentar o programa, não só pelo programa, pela apresentação, pelo que eu sou ali no programa, um negócio bem alegre, bem dinâmico, mas por ajudar o hospital. Isso é maravilhoso, Zé. O que eu mais encontro as pessoas na rua falando é o seguinte: Diogo, primeira coisa que eles perguntam, por que eu não ganho? Calma, quanto tempo você compra? Faz tempo. Mas calma que uma hora vai chegar. Ela falou, aí as pessoas viram e falam assim pra mim, mas não tem problema. Eu sei que um dia eu vou ganhar, mas mesmo quando eu não ganho, eu compro, porque é para ajudar a salvar vidas no Hospital de Amor, que eu sei que é um trabalho sério
que é um tratamento de oncologia. Não, você sabe muito bem quando com a gente fala... reconhecimento internacional, inclusive. Você sabe muito bem que quando a gente fala de câncer, isso estremece qualquer família, né, Zé? Então eu sou grato de cada vez estar falando lá do Hipersaúde, cada pessoa que está comprando e ajudando, isso é maravilhoso, porque só a gente poder contribuir com essa parte, isso é Não faz muito tempo, a questão de 20 anos, né, um pouco mais, um pouco menos, quando você tratava, eu digo assim, como nós, jornalistas, né, tratávamos a notícia de câncer, era diferente. Já era quase que uma sentença de morte. Meu Deus do céu. Hoje não, Zé. né? Hoje são raros os cânceres que não são tratáveis, né? Que a pessoa consegue ter uma sobrevida muito... Uma vez eu falei com o Henrique Prata, ele falou, claro que depende de cada diagnóstico, o tempo do diagnóstico e cada tipo de câncer. Mas ele diz para mim que hoje, colocando todo o tratamento que é feito dentro do hospital, eles têm uma chance de recuperação ou chance de salvar a vida da pessoa de pelo menos 65%. Né? Então você imagina, num universo de 100 pessoas, 65 pessoas são salvas, né? É fantástico. Isso é maravilhoso, não é, Zé? É a evolução da medicina, né? O tratamento, essa coisa toda. Ainda está longe da cura? Não sei, mas um dia vai chegar. É a nossa esperança, né, Zé? Lógico. É a nossa esperança. E só para você ver, Zé, como é tão sério e tão preocupante a doença e o estudo disso, que hoje o Hospital do Câncer de Barretos, que tem filiadas no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em diversos lugares, quem comanda é Barretos, todos os médicos que fazem atendimento em oncologia no Hospital de Amor são treinados ou são médicos do St. Jude, que é um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos, que fazem essa ligação, porque assim, quando a gente fala em tecnologia e estudo para oncologia, em medicina, os Estados Unidos não tem comparação, né, Zé? É primeiro lugar. Então essa preocupação do hospital é grande, Zé. Então o Hospital do Amor hoje tem essa parceria com o St. Jude em mandar médicos de lá para cá e ter médicos que vão estudar daqui para lá, Zé. Isso é impressionante. É legal essa coisa, né? É bom saber, eu não sabia disso. Essa parceria hoje é magnífica. E fora a tecnologia, né, Zé? Eu acho que quem nunca foi no Hospital de Amor precisa um dia ir lá, chega lá na porta, bate, eu quero conhecer. Zé, só tem equipamentos de primeiro mundo. De primeiro mundo. E o Henrique Prata outro dia falou que para poder custear tudo aquilo, vai-se pelo menos 32 milhões de reais todo mês. Ele falou, eu não paro de buscar parceria, é o Hipersaúde ajudando, artistas famosos ajudando. Por quê? Porque cada vez eu quero trazer mais tecnologia e eu quero diminuir a frequência de câncer no nosso país. Ele tem conseguido. Tem conseguido muito. Muita luta, mas tem conseguido muito. Nós já falamos do amor que mudou a sua vida, nós já falamos do filho, já falamos da influência, não, do convívio, né, com o Verdade, o Clube Verdade. Falamos do teu tio Paulinho Boa Pessoa. Eu quero saber agora, pra gente, já estamos perto de irmos finalmente aí, quem que influenciou na tua carreira? Sem ser o Paulinho, sem ser o Clube Verdade, quem que influenciou a tua carreira? Quem você fala assim, poxa, esse cara é top. Esse cara é minha inspiração. Zé, é um cara que não tá mais entre nós, mas que eu tive um sonho de conhecer, cheguei perto, mas não consegui conhecê-lo, Silvio Santos. Silvio Santos, para mim, é a maior inspiração na comunicação, não só para mim, como milhões de brasileiros, milhões de seres humanos nesse globo terrestre já se inspiraram em Silvio Santos. Silvio, para mim, foi e será, na eternidade, na memória ou em vídeo, o maior comunicador desse planeta, Zé. Já assisti muitos programas americanos, gosto de assistir, faço questão de pagar televisão, ter a TV paga lá para assistir alguns programas. Eu nunca vi um apresentador tão apaixonado e tão à vontade no que ele fazia. Era o Silvio Santos. E você acredita que eu consegui transmitir isso para o Telzinho? Que o Telzinho, mesmo com 10 anos de idade, olha, nunca chegou... Eu acho que o Theo pegou muito pouco os programas do Silvio. Até porque antes de morrer, o Silvio já tinha se afastado antes da pandemia. A pandemia foi o auge que ele acabou se afastando. Então o Theo viu muito pouco. Quando o Silvio estava apresentando, o Theo era bebezinho.
o Theo era apaixonado também por ele. Impressionante. A capacidade dele de comunicação, acho que é inegável, né? Tanto é que virou, a morte dele aconteceu dentro da Globo, né? O que a Globo fez, dedicou N programas para ele, abriu espaço para a filha ir lá no programa, esses programas dominicais, é que eu nem lembro como é que é, mas programas de auditório, inclusive. Eu só acho, Zé, que eu nunca vou chegar, e tem muitas pessoas que não vão chegar ao outro dom que ele tem, porque além de ser um grande apresentador, ele era um grande empresário, um grande administrador, né? Aonde o Silvio tocava, virava ouro, né? Era impressionante. Um homem que começou vendendo caneta no Rio de Janeiro, virou um apresentador, só para você ver o tamanho da administração dele. Ele comprar hoje o SBT, que é uma das maiores potências, é a segunda hoje, né? Acho que é a segunda ou terceira maior potência de televisão no Brasil. Então isso eu acho que nunca a gente vai conseguir. E o que eu gostava do Silvio, que sempre me chamou a atenção, era a humildade que ele transmitia. Por isso que eu falei pra você que eu fiquei frustrado por não ter conhecido ele. Porque as pessoas que conheceram ele, o Orlando Pessotti, que era um grande comunicador que trabalhava aqui com a gente, o Valmir Bononi, eu tenho muita amizade com o Maurício Abravanel, que é sobrinho do Silvio, e eles me contaram muito sobre isso, sobre a humildade do ser humano Silvio Santos fora da TV. Dizem que o Silvio chegava no estacionamento, o cara que olhava o carro, a faxineira, ele não passava por eles sem pelo menos dar a mão e dar um bom dia, pelo menos. Eu tive com ele uma única vez, quando o Brisa foi estrear, como narrador de esporte do SBT. Eu, Walter Mello e o Brisa, nós fomos para São Paulo. Eu cruzei com ele nos corredores. Estava ele com o Suero Leandro, esse pessoal aí, ia gravar um programa qualquer lá. De uma simpatia, assim, irradiante, irretocável. E ele transmitia isso na TV, né, Zé? Eu gostava daquela humildade. O Silvio, ele tinha uma mágica. Você vai me avisando o tempo aí, que eu não tenho tempo, hein, Zé? Tranquilo. O Silvio tinha uma mágica que eu amava aquilo. Quando ele recebia uma pessoa muito famosa, você sabe que tem pessoas muito famosas que chega lá, ele se acha a estrela, né, Zé? Tem muitas estrelas aí, são pessoas humildes, mas o que eu gostava era que o Silvio, claro, recebia com todo carinho, mas não dava tanto valor ao cara famoso e dava mais valor à pessoa que não é famosa. Ele, por exemplo, por diversas vezes, eu já vi ele entrevistando o Gustavo Lima uma vez. Ele chegou, quem é você? Eu sou o Gustavo Lima, canto. Mas Gustavo Lima? Nunca ouvi falar de Gustavo Lima. Tipo assim, aquilo pra ele não importava se o cara era famoso, não. Mas ele já ia entrevistar a senhora que estava no auditório dele ali, e ele dava valor a ela. A senhora é da onde? É da caravana, da onde? Da caravana de Bebedouro. Ei, Bebedouro, que cidade. Aquela cidade é maravilhosa, principalmente quando a senhora chega lá. Ele dava um valor impressionante para as pessoas simples e sabia igualar essas pessoas que hoje estão no auge próximo a essas outras pessoas. Por isso que chegou onde chegou, não foi por acaso. Por isso, Zé. Espero que eu consiga transmitir no rádio, na TV, um pouquinho dessa mágica que o Silvio Santos sempre teve, viu, Zé? Com certeza. Diogo Souza, eu quero te agradecer muito. Foi um prazer ter você agradecer, aqui. Zé. Sabe, um carinho eu tenho por você, você falou isso no começo. Eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso, né? Sempre estou torcendo. Zé, se não fosse você, eu não estaria na TV. O primeiro empurrão foi seu e foi do Wilson Tony. Isso eu sou grato demais. Não escondo, sou um cara humilde e vou contar isso até o dia que eu tiver mais famoso do mundo. Pronto. Um abraço, Diogo. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Obrigadão. Quero agradecer também que você que nos acompanhou até agora. O Pode Tudo de hoje fica por aqui e a gente volta. Qualquer dia, qualquer hora. Tchau.